eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Vamos juntos. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Diga isso pra ele. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Essa é a nossa oração, Senhor. Se o Senhor tocar nos nossos olhos, nós vamos ver a Tua face, nós vamos ver a Tua glória, Senhor. Se o Senhor tocar os nossos lábios, nós seremos purificados. Se o Senhor tocar os nossos pés vão correr para Ti, Senhor. Ó Deus, se o Senhor tocar o nosso coração vai ser totalmente Teu, Senhor. Totalmente Teu. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. E obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pelas nossas lutas. Obrigado, Senhor, pelas nossas muitas aflições. Obrigado, Senhor, pelos desertos que passamos. Obrigado, Senhor, porque tudo isso nos leva para mais perto de Ti, Senhor. Nos deixa junto a Ti, junto a Ti. É o que queremos, Senhor. Estar junto ao Senhor, com o Senhor, com o Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, querido, se você quiser. A palavra diz lá em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Sabe, essa noite eu perdi o sono, eram umas 4 horas da manhã. E isso é horrível quando acontece. E a gente fica virando de um lado para o outro, e a gente quer continuar dormindo. E a gente busca todas as técnicas para poder voltar a dormir e não consegue. E eu comecei a orar e falei: Senhor, eu tenho que ir para BH hoje, eu preciso dormir, eu não posso, está muito cedo. Mas aí não deu mais, aí eu fui para a sala e comecei a ler a Bíblia, e comecei a ler esse texto. Comecei a orar, lia, orava, lia.
E daqui a pouco começou a amanhecer. E aí os passarinhos começaram a cantar. E isso é tão bonito. É tão bonito. Tantos e tantos pássaros cantando, cantando. E aí o sol vai aparecendo e vai clareando. E aquilo, como que aquilo é lindo. Aqueles pássaros cantando, cada um. E eu sou músico, então... E o meu ouvido ficava assim, ouvindo o timbre de um e de outro. E passava, um tinha um canto, o outro tinha outro canto. E como que isso é maravilhoso, como que isso é tão grandioso e ao mesmo tempo tão simples. E eu fiquei imaginando o que seria desses pássaros se não tivesse aquele canto bonito. O que seria desses passarinhos se eles não pudessem voar? O que seria deles se eles não pudessem cantar? Seria sem graça. Porque o pássaro ele foi feito para voar. E é normal a gente ouvi-los cantando. A gente espera ouvir isso deles. E Deus começou a ministrar ao meu coração que assim sou eu. É muito sem graça. E muito mais do que sem graça, é sem sentido. Eu ter um ministério sem a presença do Espírito Santo. Sabe, não adianta cantar, não adianta tocar, não adianta ser isso, ser aquilo. E saber de todas as coisas, e ser um bom, excelente profissional. Não adianta ter uma Ferrari se não tem gasolina. Não adianta uma criança, nas suas férias, pegar uma pipa. Eu não sei como vocês chamam aqui, pipa, papagaio. E, às vezes, quando eu era novo, a gente queria, e a gente pegava assim um papagaio e botava assim, um amigo segurava e a gente puxava, mas, sabe, tinha hora que não tinha vento nenhum e não subia. E não subia. Sabe, assim é a nossa vida sem o Espírito Santo. A gente precisa dele. A gente não pode fazer nada sem ele. Não adianta estrutura, não adianta talento, não adianta dinheiro. Nada disso faz sentido sem a presença dele. Nada disso tem razão se não for por ele, com ele. Nada é tão sublime do que a presença dele, sabe? Quando eu cheguei aqui e já no estacionamento, mesmo sem ter chegado aqui, a gente consegue sentir a presença de Deus nesse lugar. E quando a gente foi entrando e eu sentei ali e a gente começa, o coração fica acelerado, sabe? A gente começa a ficar entusiasmado, porque a presença de Deus, ela revigora a nossa vida. Ela traz ânimo à nossa vida, ela traz força, ela traz tudo. Ela nos ajuda a enfrentar aquilo que a gente não tem coragem de enfrentar. Sabe, não vos embriagueis com o vinho, sabe, tantas pessoas buscam na bebida coragem para poder fazer as coisas, ou para fugir das responsabilidades. Mas Deus está falando, você precisa se encher do Espírito, para aquelas coisas, para aquelas lutas, para aqueles momentos, aquelas aflições, aqueles momentos que a gente não sabe o que fazer, não sabe o que dizer, não sabe para onde ir. Sabe, tantas pessoas recorrem na bebida, nisso, no dinheiro ou em tantas outras coisas. Mas a palavra nos ensina, diz, você precisa se encher do Espírito. É a única coisa que você precisa. Eu tenho 3 filhos. E eu tenho procurado ensinar isso para eles. E esses dias eu não aguentei, junto com a minha esposa. E o nosso mais velho tem 14 anos de idade. E está naquele momento que vocês conhecem. Eu já tive os meus 14 anos. E a gente começou a falar para ele da importância de viver Deus, de andar com Deus, de ser cheio do Espírito. E simplesmente a gente sentado, a gente começou a chorar na frente dele. Porque a gente falou para ele, olha, tudo que a gente tem não se compara
a andar com Deus, a viver com Deus, a ter o Senhor, a sentir isso que eu acabei de falar, que senti quando entrei aqui, que vocês também estavam sentindo, estavam vivendo. Não faz razão nenhuma, não tem razão nenhuma. Sabe, eu não quero aqui falar mal da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Só Ele poderia nos amar a esse ponto de morrer por nós, sendo a gente tão cheio de pecado, e cheio de coisas erradas, e cheio de coisas que precisam ser consertadas. Mas tudo que a igreja, que o nosso país precisa, é do Espírito Santo, é de um avivamento genuíno, é da vida de Deus. A solução não está na política, a solução não está em um partido político, não está nesse ou naquele homem. Eu não imagino, eu creio que nós precisamos colocar pessoas dentro da política, assim como dentro da polícia militar e em tantos outros lugares. Mas não é um político evangélico, é a igreja, sou eu e você. Somos nós, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Porque o dia que isso acontecer, as nossas casas vão ser transformadas, as nossas vidas vão ser transformadas a tal ponto que nós vamos começar a contagiar os nossos vizinhos, e a gente vai começar a contagiar o bairro, e as igrejas vão ficar pequenas, e as pessoas elas não vão querer mais ir para um jogo de futebol de domingo, porque não tem graça ver futebol. Elas vão querer estar na casa de Deus, elas vão procurar a presença de Deus, porque tem um fogo de Deus naquele lugar. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é disso. E assim o nosso país vai ser transformado. Hoje eu estava indo para o aeroporto. E aí eu passo de um lugar e é tanta coisa errada. E você começa a olhar e você fala, meu Deus, o ônibus deveria andar aqui, mas ele anda ali, e eles passam, eles não querem saber. Não tem lei, ou melhor, tem até lei, mas não adianta. Porque pode multar, porque sempre vai ter um jeitinho para poder ir lá. Nós estamos, o Brasil é isso. E a gente fica desanimado, por quem que vai trazer a solução para isso? Como que isso vai resolver? E aí a gente olha, é mendigo na rua, a gente é criança na rua, a gente olha para o lado, tem uma beleza maravilhosa, e do outro lado aquela comunidade, aquela favela e tantas coisas para fazer, meu Deus, onde isso vai parar? Quem que vai dar jeito nisso tudo? Só Deus, só o Espírito Santo. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade. Isso só pode acontecer se a gente cumprir, se a gente aceitar esse desafio, essa ordenança do Senhor, se encher do Espírito Santo. Começar a transformar a nossa casa, começar a transformar o lugar onde a gente vive. Não podemos ficar esperando o outro, o governo, isso e aquilo. Não, a responsabilidade é minha, é sua. Eu viajo muito e praticamente todos os lugares que eu vou, quando chega no final do culto ou de um grande evento, eu pelo menos tenho 2, 3, 4 CDs que as pessoas chegam e falam, poxa, toma aqui. Poxa, Fernandinho, eu não tenho. Alguns são ousados, eles dizem, olha, lá na minha igreja o pastor não me dá muita oportunidade, mas quem sabe você pode me dar uma oportunidade. E eu fico assim, meu Deus, se o pastor dele não está dando oportunidade, como que eu vou dar? Olha, toma aqui o CD, tudo que eu preciso é uma chance. Olha, tá bonito pra caramba, eu fiz com fulano, eu fiz com tal, fulano de tal tocou aqui, tem uma música aqui que é a sua cara. Mas se você ouvir, você vai gostar, você vai querer gravar. E eu não assisto muito televisão, mas às vezes quando eu ligo, eu vejo lá alguns programas que tem lá questão de festival de música e mostrar voz, essas competições e tal. E aí, uma hora ou outra, a gente fica sabendo que tem lá um crente, que se diz crente, porque quer um lugar ao sol. Quer ser cantor,
quer cantar, quer ter uma carreira, quer fazer sucesso, quer ganhar dinheiro. E eu falo de mim, como que o nosso meio evangélico, cristão, que alguns chamam de gospel, como está difícil a cada dia viver e andar. Porque quem não está nos top 10 está querendo estar. E aqueles que estão ali ao redor e eles querem, como eu disse, toma um CD, me dá uma chance, me dá uma chance. Sabe? E aí eu lembro, quando a gente começou, 10, 12 anos atrás, eu nunca dei um CD para ninguém. Às vezes, eu ia em um lugar como esse, em um congresso, e eu sentava lá atrás e eu conhecia o Asaf Borba, conhecia o Ademar, o Daniel de Souza e outros. E quando eles chegavam, eu pegava o violão deles e eu carregava o violão deles para baixo e para cima. E aí quando ficava tudo certo aqui em cima, eu ia lá para trás com a minha esposa e ficava lá. E eles às vezes aqui em cima falavam assim, olha, ei, eu vou te chamar, fica aqui porque ministra comigo. Eu lembro uma vez em Curitiba, em uma desses momentos, e tinha muitos ministros lá. E aí o Asaf e o Daniel me chamaram para poder eu ministrar com eles. Eu lembro que eu fui para o banheiro me esconder. Eu não tinha CD. E eu, no banheiro, eu comecei a chorar e falei para Deus mesmo assim, Senhor, eu não quero que ninguém me chame porque eu canto bem. Eu não quero que ninguém me chame porque eu sou amigo. Eu não quero constrangimento. É o Senhor que tem que me empurrar para isso. É o Senhor que tem que me levar. É o Senhor que tem que abrir a porta. Eu quero saber do Senhor, se o Senhor quer isso para a minha vida. Eu não quero. E aí, nesse dia, eu fui, e eles falaram, olha, vem, fica assim na frente e tal. E eu fiquei lá no meio do povo, lá meio escondido. E chegou um momento que um deles foi e falou, Fernandinho, você está por aí e tal, vem aqui em cima e tal. E aí eu subi, foi um mover de Deus. E eu comecei a entender que realmente Deus tinha alguma coisa para a minha vida nisso. Sabe, eu não sei quantos músicos tem aqui, mas se não tiver nenhum músico, com certeza você conhece alguém. Então, se você não é, passe isso para ele, ministre isso na vida dele. É Deus que levanta. Um dia Deus achou Davi. E se ele tiver que te achar, ele vai te achar também. Você não precisa dar ajudinha disso, nem dali, nem disso, nem aquilo. Eu vejo tantas pessoas saindo de uma igreja para outra porque elas querem uma oportunidade. Elas buscam uma oportunidade, elas precisam. Eu estou saindo de lá porque o ministro de louvor lá, ele não dá, cara, ele é complicado, é embaçado. E não dá, ele não me dá oportunidade, é só ele. Sabe, se Deus quiser, se for plano do Senhor, Ele vai fazer, Ele vai levantar. Assim como fez com tantos e tantos outros. Eu era um garoto que gostava de música, gostava de tocar bateria. Era isso que eu sabia fazer. E eu ficava às vezes 7 horas em cima de uma bateria, tocando. Porque eu tinha um sonho. Eu olhava para o Led Zeppelin, eu olhava para essas bandas. E talvez alguns não conheçam aqui. Mas eu falava, não, um dia eu quero ter uma carreira. Um dia eu quero ter uma banda, um dia eu quero ser bem famoso, eu quero ter muito dinheiro e eu quero tocar muito. E isso me afastava das pessoas da igreja, porque geralmente a gente encontra exceções como hoje aqui, mas geralmente os músicos na igreja não gostam muito de treinar, não gostam muito de estudar. E isso me afastava, porque eu olhava para os meus amigos que tocavam na igreja, eu falava, cara, vocês são ruins demais.
vocês tocam muito mal, né? E aí eu sabia cantar. E aí eu cantava no coral e eu ficava do lado de uns caras e falava, cara, deixa eu sair daqui, porque você canta muito mal. E eu ia para o outro lado. Sabe, mas meu negócio era som. A minha vida era som, era música. Eu era encantado pela música. Eu era seduzido por aquilo. E aí eu me casei. E até no início do casamento a gente tinha alguns problemas. Porque às vezes Paula queria falar comigo e a minha cabeça estava viajando assim. Eu nunca fumei maconha, mas eu viajava muito nos acordes assim. Eu ficava viajando na música. Eu ouvia um som e eu ficava assim, nossa, isso assim parece. E aí sempre ela falava assim, você está aqui? Ou você está em outro lugar? Ou você está nas suas melodias? Eu falei, não, pode falar, pode falar. Teve um dia que a gente tinha uma loja. E então eu chegava dos pagamentos que eu ia fazer. E você sabe, quando a gente acaba de fazer pagamento, muito estressado. E aí eu chegava na loja e ela estava ouvindo louvores, né? Ela ouvia Zaf, Daniel Souza, Ademar de Campos. Ela ficava ouvindo ali, Koinonia, aquelas coisas. E aí eu chegava assim, eu falava, amor, pelo amor de Deus, coloque uma música que preste. Coloque uma coisa que entre dentro da gente, levante a gente. Porque isso eles ficam assim repetindo, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sei que Jesus é bom, mas, sabe, coloque assim um som para a gente curtir, porque eu estou estressado. Bom, em um desses dias, ela virou para mim e falou assim, amor, tem um congresso que eu queria que você fosse comigo. Eu falei, mas o que é? Ela falou, olha, ela muito esperta, falou, o Abraão Laboriel vai estar lá. O Laboriel é um grande baixista. E eu gostava dessas coisas. E também o Justo Almário também vai estar, um grande saxofonista. E o Rick Pantoja também vai dar um workshop sobre música. E é um baita de um tecladista. E o Alex Acuna, que é um excelente percussionista, também vai estar lá. Mas também estava lá Zaf Borba, Ademar de Campos, estava Daniel Souza, estava Bené Gomes, estava uma série de gente. Bom, mas ela me mostrou essa folha primeiro. Aí eu olhei as outras e falei, olha como é que esse cara é bom, e olha esse, olha esse, olha esse. Eu falei, não, onde que é? Não, é lá em Petrópolis. Eu falei, então vamos. E aí nós fomos. Era uma quarta-feira à noite. E a gente assim, duro, né? Início de casamento. As coisas tudo contadinho e bem limitado. E aí a gente conseguiu uma igreja de um amigo do nosso pastor Celso. E ele falou, eu tenho um berçário aqui e tal. E a gente foi com a turma da igreja, né? Tudo bem. E de manhã o zelador faz um chocolate para vocês. Eu falei, beleza, menos o café. E aí a gente foi para lá. Bom, quando chegou na quarta-feira, fomos lá, aquela agitação, e eu estava esperando. Falei, poxa, hoje eu vou ver o Abraão Laboriel, hoje eu vou ver o Alex Acuna tocando percussão, e ele ia também tocar bateria. Eu já cheguei assim, olhei, né? E músico não olha o Espírito Santo. Músico olha a estrutura, né? Então, quando eu olhei assim, caixas, eu falei, nossa, aquela caixa ali, marca tal, violão tal, bateria tal, o negócio vai ser bom. A coisa vai ser boa, tal. Bom, a primeira decepção que eu tive é que, isso era quarta-feira, que esses caras só iam estar no sábado à tarde. Então eu fiz as contas assim, eu falei, eu não vou suportar. Quarta, quinta, sexta, sábado de manhã. E aí eu comecei a ficar desesperado, eu falei, não, vamos descer, que é uma serra. Eu falei, vamos descer, vamos embora. Eu falei, você é louca, eu vou ficar aqui vendo esses caras, é só sábado. Não gosto muito. Mas ela falou, não, amor, vamos ficar. Fica só hoje, está tarde. A gente vai embora, amanhã a gente vai embora. E aí eu fiquei. E aí eu lembro que o Daniel de Souza pegou o violão e começou a tocar. E ele tinha, como eu conhecia tudo,
E ele com um baita de um Gibson, de um modelo maravilhoso. De longe eu já sabia, né? Eu falei, nossa, que violão, cara. E aí ele tocava assim, mas ele parou de tocar, ele só chorava. E ele falava, Senhor, a sua presença é demais, Espírito Santo. E eu falei, meu Deus, esse cara não vai tocar. Ele não vai tocar. E eu louco para ouvir o som do violão. E eu ficava ali parado assim, em pé. E aí nada. E quanto mais ele falava, Senhor, Deus está aqui. Aí começava, "Uá!" Aí o outro vinha correndo no corredor, com os braços abertos. O outro que estava do meu lado, quietinho. Daqui a pouco ele cai e começa a rir. E aí eu falei, ô Paula, vamos embora, só tem doido aqui. Eu não gosto desse negócio. Eu não quero, os caras só vão estar aqui sábado. Eu não... Aí ela, já chorando também, falou, olha só, você está alterada. Você está alterada. Esse negócio não está fazendo bem, vamos embora. Eu nunca vi isso, larga isso, esse negócio é troço de doido, vamos embora. Eu falei, não amor, tá tarde, vamos amanhã. Eu falei, tá bom. E ele começou a pregar. Na verdade, ele tocou uma música. E aí ele pegou o espaço que ele tinha e começou a pregar. E ele falava sobre as consequências do pecado na vida de um músico. Nossa. Eu falava bem assim, nossa, como é que esse cara me conhece? Como é que ele sabe da minha alma? Como ele sabe dos meus sentimentos? E aquilo assim, bom, mas isso não me convenceu. Quando chegou no outro dia de manhã, eu falei, amor, vamos embora, que a gente chega cedo em casa. Eu falei, amor, eu nunca vi o Asaf de perto, assim, ministrando. Hoje é ele. Vamos de manhã e depois a gente vai embora. Eu falei, você está me enrolando. Esse negócio não vai dar certo, aquele lugar só tem maluco. Você viu o cara que estava do meu lado? O cara caiu, começou a rir. Ele ria e chorava, o outro voando, o outro gritando. Os caras lá, o cara falando em português, era cada um com a língua atrás de mim, que eu não sabia o que era. Aquele lugar atrás de doido. Você imagina 3.000 pessoas em um lugar, todo mundo... Ele falou, não, só para ver. Né? Tem aquele cântico que eu gosto. Eu falei, tá bom. Né? Recém-casado. E aí a gente foi. Quando chegou lá, Asaf estava com um violão Takamine, que era o meu sonho. Um Takamine Santa Fé. Eu falei, cara, eu não acredito que esse cara tem esse violão. Esse violão parou de fabricar há anos. Nossa, isso já é coisa de colecionador. Meu Deus, que loucura. Nossa, eu estou louco para ouvir esse som, porque naquele tempo não tinha essa facilidade que a gente tem, né? E não que eu seja tão velho, eu tenho só 42 anos. Não é? É porque as coisas cresceram assim nos últimos 10 de uma maneira muito... E aí a mesma coisa. Ele pegou, fez trum. E começou a cantar, cantou a música. Na metade da música ele parou. Gente, a glória de Deus está muito aqui nesse lugar. Eu falei, pronto, agora começou tudo de novo. Começou tudo de novo. Quando ele parecia que era uma senha, eu falei, isso aqui tem alguma combinação. Porque só é falar que Deus está aqui, o negócio vira de um troço. Aí eu já sentei. Eu falei, olha, nossa, está muito forte. Aí começava o outro, aleluia, aleluia, vem Deus, vem. Eu falava, gente, se ele aparecer aqui eu saio correndo. E eu na igreja desde os 9 anos de idade. E a mesma coisa, ele começou a falar sobre a integridade. E aquelas palavras cortavam meu coração. Porque eu era um bom músico. Mas eu era muito distante da palavra de Deus. Eu sabia tocar. Tocava uma bateria, cantava. Mas eu não sabia o que era tocar o coração de Deus. Eu não conhecia. Eu sabia da palavra, lia às vezes.
Quando eu era novo, uns meus 14, 15 anos, eu não gostava muito de estudar e meu pai falou para mim, olha, eu vou te visitar assim como Deus visitava Adão no jardim. Todo final de tarde, você tem que decorar alguns versículos e você vai ter que me falar esses versículos. E eu conhecia a palavra assim, mas eu não tinha sede, como foi dito aqui. Eu não tinha fome da palavra. O meu negócio era música. O meu negócio era som. Se falasse assim que era para tocar, eu deixava até a minha namorada. Eu largava tudo. Que era para ver algum show, para ir a algum show e ver os caras. Eu não queria saber, os caras estavam lá bebendo, fumando, se acabando. E eu ia lá, chegava cedo e ficava atrás do baterista. Eu queria ver e queria estar ali. Mas a palavra eu não queria. E aí Asaf começou a pregar e pregar. E aí foi um mover de Deus tremendo naquele lugar, porque eram perto de 10 horas da manhã. E quando a gente foi ver, era 2 horas da tarde, ninguém saía do lugar. E eu fiquei ali meio impactado, não sabendo assim. E eu falei assim, poxa, eu tenho que ir embora, porque eu vim para ver os caras. Só que os caras só vão estar aqui sábado, hoje é quinta, eu vou para casa. E aí fomos almoçar, e ali com a turma, não, fica aí, cara, lá que você é chato. Eu falei, não, eu sou chato mesmo. Os caras pegam o violão, não tocam. Eu não ouvi o som nem da bateria ainda. Porque eles não tocam, eles só ficam falando Deus, 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 vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. E aí Paula me convenceu mais uma vez de ficar só aquele dia. Não, mas vamos ficar só hoje, amanhã vamos embora mesmo. E tal. Mas hoje é que o Asaf vai ministrar hoje à noite de novo. Então vamos ficar. Eu falei, tá bom, mas amanhã a gente vai embora. Sexta-feira e vamos para casa. Quando foi à noite, eu entrei naquele lugar. Aí quando eu entrei assim, o Asaf já estava ministrando, estava todo mundo lá em cima. Aí estava Asaf, estava Demar, estava Sóstenes, estava Daniel, estava Bené Gomes, estava... A gangue estava toda armada lá em cima. Estava todo mundo junto. Eu falei, nossa, o negócio está... É todo mundo que vai cantar. Eu não conhecia nada, meu negócio era música. E aí eles começaram, cantar, ministrar. E como eu gostava muito de som, aí eu fui para perto da mesa de som e fiquei olhando os equipamentos, olhando. Pô, bom aquilo ali, nossa, importado, e conversando com os caras. Legal. E Paula ficou sentada. Mas daqui a pouco algo começou a mexer no meu corpo e no meu coração. Algo muito mais poderoso do que a música. Algo muito mais forte do que as emoções, do que quando você toca, quando você pega um violão, ou quando você tem a sensação de sentar em um instrumento e tocar. Eu nunca tinha provado isso. E eu comecei a olhar aquela gente toda e comecei a ver aquilo tudo. E eu falei bem assim, eu não sei o que é isso. Mas tem algo aqui que eu quero provar. E eu lembro que eu assim, de repente, Asaf tinha saído lá da frente. E ele para na minha frente a uns 1,5 metro. Aponta o dedo para mim. Antes ele veio assim, falando em línguas, com o cabelo todo desarrumado, com o olho todo troncho, todo descabelado. E ele apontou para mim e falou assim, você vai fluir rios de água viva do seu interior. Você não vai ser o mesmo. Isso se cumpriu. Sabe, daquele dia até hoje, eu não sou mais a mesma pessoa. Porque o Senhor me tocou. E agora não era só a minha esposa que queria ficar. Eu queria ficar ali. Eu precisava daquilo ali. Sabe, eu te contei essa história para dizer para você que quem provou em águas profundas
não quer ficar ali na praia tomando banho de areia. Quem sabe nadar, quem conhece como é gostoso mergulhar no mar e nadar, não quer ficar ali tomando onde a onda arrebenta e você fica todo sujo. Você quer entrar. Sabe, quando a gente descobre o poder de Deus, quando a gente descobre a presença de Deus, quando a gente quer, quando a gente prova desse amor, dessa presença, a gente não quer mais nada. A gente só quer isso. Sabe, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que as nossas igrejas, nós precisamos é disso. Não é de mais um cantor, não é de mais uma banda, mais um ministério que simplesmente tem uma performance legal, ou que sabe cantar legal, ou que sabe tocar legal. A gente precisa de gente que conheça a Deus, que viva com Deus, que se derrame na presença de Deus, que seja cheio de Deus. Sabe, essa cidade não precisa de mais um bom advogado, não precisa de mais um bom dentista, um bom médico, não. Precisa de um médico cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que olha aquilo ali não como uma consulta ou o preço que o plano de saúde está pagando, mas que olha aquilo ali como um sacerdócio e fala assim, não, eu estou diante de um filho de Deus, eu vou cuidar dessa pessoa, porque Jesus faria isso. O que a gente precisa não é de mais um empresário bem sucedido, isso já tem aos montes. A gente precisa de um empresário que se derrame na presença de Deus, que não confie nas suas riquezas, que não olhe para as suas riquezas, que não se segure nas suas riquezas, mas se segure em Deus, que olhe para Deus e que diga, o Senhor é a minha porção, é a minha herança, é o meu refúgio, é tudo que tenho, é tudo que sou. Sabe, não adianta a gente ter igrejas e não ter a presença do Senhor. Não adianta estrutura. Não adianta, sabe, essa coisa de mecanismo de prega aqui, prega ali. Não adianta, sabe, o método. Às vezes eu vou cantar em alguns lugares e aí alguns pastores de jovens sempre me perguntam, né? Falam, poxa, ir lá na sua igreja, como é que é? E como que faz lá para segurar os jovens? Poxa, aqui a gente faz assim, coloca lá um DJ, e a gente usa bem as suas músicas, pega a sua música e coloca em outro ritmo, e bota lá, faz chover. E eles gostam, e eles vêm para cá. Mas não adianta. Porque o que segura jovem dentro da igreja é a presença do Espírito Santo. Só isso. E apenas isso. E tem que ser só isso. Quando eu tinha 16 anos de idade, um seminarista na minha cidade, Carlos, a gente chamava de Cacau. Toda sexta-feira a gente tinha uma balada para ir. E a balada era mais ou menos assim, começava meia-noite e acabava por volta de 7, 8 horas da manhã. Toda sexta-feira. E nessa balada, ele era o DJ, mas não tinha música. Era 1 hora de oração, tinha um intervalo de 15 minutos, e depois a gente lia a palavra. E a gente compartilhava da palavra. Aí depois dava lá um tempinho, tomava lá um chocolate quando estava frio. E mais oração. E a gente passava a noite toda assim. E eram vários e vários jovens ali. E eu estava ali. E eles plantando a semente. E falando, olha, é Deus. Tem que ser Deus. Sabe, não adianta os métodos, não adianta os mecanismos. Não adianta o marketing. Como eu disse, Deus tocou em mim. E aí a gente voltou para a nossa cidade. Depois de um tempo, o Daniel se tornou como um pai para mim. E aí ele começou, a gente já se conhece há 15 anos. E eu posso contar nos dedos as vezes que a gente falou sobre música. E aí a gente começou a ser levantado por Deus ali na igreja. E tudo que a gente queria
era fazer com que as canções que Deus tinha nos dado abençoar as pessoas. A gente não queria uma carreira, a gente não queria nada disso. E aí, como eu disse, o dinheiro era bem curto, era bem apertado, era bem contado. E eu não tinha grana para poder fazer um CD. E aí um gerente do Banco do Brasil, aposentado, professor da Faculdade de Direito, um homem muito próspero na nossa cidade, ele era diácono da igreja, falou bem assim: eu vou pagar, eu vou te emprestar o dinheiro, mas eu vou dar muito mais do que o dinheiro, eu vou dar o meu trabalho. E aí eu falei: tudo bem. E aí eu fiz assim uma oração um dia, eu falei para Deus: Deus, a gente vai mandar fazer 1000 CDs. E o nome do CD se chamava Faz Chover. A gente vai mandar fazer 1000 CDs. E aí eu queria te pedir muito para poder a gente conseguir vender esses 1000 CDs em um ano. Porque eu fico constrangido e eu queria pagar. Eu queria pagar isso logo. E eu não tinha nenhum violão. Depois de um tempo a gente conseguiu comprar esse violão para pagar em 8 vezes. E antes de vencer a primeira, eu fui cantar em Vitória. E eu vejo um menino tocando e Deus fala para mim: pega o seu violão e dá para ele. Eu falei: mas eu não acabei de pagar. E aí eu peguei e falei: nossa, mas isso deve ser a minha emoção. Eu vou falar com Paula. E aí Paula lá em lágrimas cantando, eu falei: amor, Deus está falando para mim para dar o violão, mas só que... Dá, meu filho, dá logo. Essa foi a nossa vida, assim. E aí a gente pegou ali, eu falei: Senhor, eu queria que vendesse esses 1000 CDs em um ano, porque aí eu vou pagando por mês a ele, e aí eu tenho que pagar o estúdio também. Bom, 1000 CDs dá para eu pagar tudo. Vai sobrar uma coisinha lá, mas eu quero mesmo pagar. E aí, esse irmão, o Zé Inácio, chegou para mim e falou assim: não vou mandar fazer 1000 não, vou mandar fazer... vou mandar fazer 2000 cópias. E eu falei: nossa, você está louco, eu não tenho dinheiro para te pagar 1000, quanto mais 2000. Ele falou: não, fica tranquilo, vamos fazer 2000 cópias. E aí, de um sábado à noite, na igreja, a igreja lotada, e a gente foi lançar o CD. E aí o pastor, nosso pastor, foi lá, pegou o CD, orou e tal, aquela coisa toda. Eu tinha pedido para Deus vender essas 1000 cópias em um ano. E essas 1000 cópias foram vendidas em uma noite. E as outras 1000 cópias foram vendidas no domingo e na segunda-feira. E aí o Zé falou assim: já peguei o meu dinheiro, está pago, agora você paga lá. E aí esse homem foi um homem de Deus, porque Deus começou a me prosperar. E aí ele pegou e falou bem assim para mim: eu vou abrir uma conta para você lá no Banco do Brasil, vamos lá comigo. Ele abriu: mas a senha eu tenho, porque você vai gastar o dinheiro. Você aceita isso? Eu falei: aceito. Eu vivi sem ele até agora, porque eu não preciso dele. Então eu vou te ensinar. E aí eu comecei a vender. Então era 10.000 cópias, 20.000 cópias, 30.000 cópias, 40.000 cópias. Eu tinha uma Elba. Eu não sei se vocês lembram que carro é esse. A minha mulher chegava na igreja com cabelo catingoso de gasolina, porque não tinha mais a fabricação do cano de descarga, era furado, entrava aquilo para dentro do carro, era horrível. A tampa, capô do carro era aberto com aramezinho aqui, porque também não tinha mais a peça, tinha parado de fabricar. E aí, na época tinha lançado o Dobrô da Fiat. Eu olhava aquele carro, falei: poxa, aquele carro tem a minha cara, tem a minha pegada aquele carro. Aí eu olhava quanto, que ele me dava o saldo todo mês. Olha, o saldo está isso aqui, já rendeu isso. Tá vendo? Agora nós vamos aplicar, eu apliquei nisso, tal. Tá vendo? E eu falava: nossa, o carro custa tanto, a minha conta está assim. E aí eu cheguei para ele: Zé, eu preciso de um carro. Ele falou: mas você não tem casa ainda? Eu falei: mas eu preciso de um carro. Eu estou doido naquele carro lá no Dobrô e tal. Aquele carro é demais.
Ele falou, aquele não. Você não tem dinheiro para aquilo lá não. Aquele saldo que eu te dei, aquilo lá é uma ilusão. Esquece aquilo. Então você vai fazer o seguinte, vende o seu carro, compra outro carro usado. Aí eu comprei um Monza, usado, mas era bem melhor. Mas aí a gente foi vendendo 100 mil cópias, 150 mil cópias, 200 mil cópias. E eu queria aquele carro da Fiat lá. E eu falava, mas o saldo lá não dá para comprar aquele carro, não. Aí ele foi e falou bem assim, olha, dá, mas não é prudente. Eu falei, puxa vida. Ele falou, eu te falei, se você quiser, toma 100 aqui, ó. Tá aqui. Você faz o que você quiser, mas eu quero te ensinar. E aí eu peguei e falei, não, eu estou na tua mão. O que você falar, eu vou fazer. Passaram-se alguns meses, ele falou assim, olha, pode pegar aquele carro seu e pode trocar por outro. Eu falei, nossa, chegou a hora. Ele falou, não, mas troca por outro usado. Tem um Santana aí, 2 anos de uso. Compra um Santana, tal. Bonito, vai te levar, tem segurança, tal. E aí eu comprei. Aí passaram-se, aí a gente foi vendendo mais e vendendo mais. Aquela coisa, a música tomou conta e as coisas acontecendo. Nessa época eu trabalhava no Detran, eu era vistoriador do Detran, eu ganhava R$450 por mês. E eu olhava o saldo todo mês que ele me falava, e falei, gente, o Silvio Santos passou na minha casa. Eu nunca vi isso na minha vida. E aí ele sempre ali me ensinando. Vocês vão entender por que eu estou contando essa história. E aí passaram-se vários meses. E também vendi mais CD, bem mais CD. E aí ele chegou para mim e falou assim, Fernandinho, eu sei do seu coração. A igreja está em construção aí e tal. E se você quiser, pega o seu carro que você tem, que está pago, e dá de oferta. E isso eu tinha, na semana anterior, eu estava aqui em Belo Horizonte. E eu tinha falado com um amigo meu, eu falei, cara, eu tenho um sonho de poder pegar assim meu carro. Chega na hora da oferta, eu vejo lá o pastor suando para poder falar. E eu conheço as necessidades da igreja. Eu queria pegar assim e dar um carro. E logo na semana seguinte ele fala para mim, pega lá o seu carro e se você quiser pode dar, ou vende, dá para alguém. Porque você não precisa mais. Agora você pode pegar lá e aquele carro que você quer, você pode ir lá e pode comprar ele à vista e você pode ter esse carro. Eu fiquei todo feliz, eu fui lá, peguei o carro e comprei um carro novo, meu primeiro carro zero. E aí naquele dia ele falou bem assim, olha, você pode, o dinheiro que você tem aqui, você pode muito mais do que comprar esse carro. Você poderia comprar um carro muito melhor do que esse. Mas você aprendeu como que você administra as coisas? Eu falei, não, eu aprendi. Ele falou, pois é. Aí ele foi e me deu a senha e falou, agora você pode andar sozinho. Agora você pode caminhar sozinho. Sabe, queridos, o que eu quero dizer com isso é que a bênção que é você viver assim, ó, na igreja. Como que Deus levanta pessoas para cuidar da sua vida. Quando você recebe de Deus, quando Deus toca no seu coração, Ele também levanta pessoas do seu lado para cuidar da sua vida, para andar junto com você, para te ensinar a tomar certas decisões, a caminhar e falar e dizer e ver e, sabe, planejar algumas coisas na sua vida. Tudo que a gente queria era simplesmente pegar as nossas canções, colocar em um CD e vender para a igreja. E abençoar a nossa igreja local. E Deus fez isso e continua fazendo. Mas Ele não fez só isso, Ele fez mais. Ele expandiu ainda mais. Eu aprendi uma coisa, queridos. Quando Deus toca, Ele transforma verdadeiramente. Sabe, eu sei que nessa tarde existem pessoas que precisam verdadeiramente ser tocadas por Deus em alguma área.
Eu sei que existem pessoas aqui que o seu filho precisa ser tocado por Deus. Seu pai precisa ser tocado por Deus. Seu esposo precisa ser tocado. E eu contei tudo isso para dizer que nós não podemos desesperar. Achar que chegou o final da linha, que a gente está em um buraco e que não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Ele cuida da gente. Ele tem um plano para a nossa vida. Como eu disse, eu era apenas um garoto que gostava de música. Os meus amigos chamavam para jogar bola e eu com esse corpo aqui, nunca gostei de jogar bola. E eu ficava com o meu violão e com as panelas da minha mãe. Ele nos ama. Eu não sou melhor do que ninguém. Quem vem aqui em cima não é melhor do que ninguém. Não é o dinheiro que nos faz, que nos dá. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esses dias eu chamei meu filho mais velho e falei para ele, eu falei, filho, no início do casamento, eu e a sua mãe, a gente não tinha grana para poder sair para jantar. Então, dia de sábado, os nossos amigos saíam para jantar, mas a gente não tinha grana para isso. Então, tinha um posto perto da nossa casa. E a gente ia, colocava uma roupinha melhor, e a gente ia até o posto. Então, a gente jantava em casa, chegava lá, a gente chupava um bom picolé e um bom sorvete. E depois eu voltava, e sempre tinha algumas flores naquele caminho. E eu vinha enchendo a sua mãe de flores e flores. Sabe, Deus nos prosperou. Muito mais do que a gente imaginava. Muito mais. Muito, muito mais. Aquilo que a gente queria vender 1000 cópias em um ano. Hoje, só desse CD, a gente já vendeu mais de 1 milhão de cópias. E não falo isso para poder me gloriar e, sabe, aquela coisa de prosperidade. Eu sou totalmente contra essa linha. Mas eu falo isso para encorajar você. Saber, você precisa saber que Deus te ama e Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um sonho para a sua vida. Um sonho para a sua vida. Sabe, a gente vê tantas pessoas desesperadas, insatisfeitas. E só o Espírito Santo pode trazer satisfação ao nosso coração, pode trazer gozo ao nosso coração. Tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas insatisfeitas com a sua família, insatisfeitas com o seu próprio corpo. E elas vivem buscando nisso e naquilo, uma coisa ali, e eu preencher isso, preencher de um jeito, preencher de outro jeito. Sai de uma igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, e vai para outra, e vai para outra. E vive andando. E muda o carro, e continua, e muda a casa, e muda, uns mudam até de mulher, mas não adianta. A gente precisa se encher do Espírito. É Ele. Porque sem Ele não faz sentido. Sem Ele não há razão de existir. Não dá para viver sem Ele. Não podemos viver sem Ele. A igreja não pode viver sem Ele. Nossa vida não pode viver sem Ele. Sabe, a sua célula não pode viver sem a presença do Espírito, sem a presença do Espírito Santo. Eu não sei como vocês chamam aqui, grupo caseiro, grupo pequeno, eu não sei. Não adianta você olhar para o lado e falar, nossa, meu irmão lá já multiplicou não sei quantas vezes e eu nada. E aí você começa a baratear a mensagem para poder você também multiplicar e você encher a sua casa. Quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. O método é muito bom, mas o método começa de um jeito, muda um pouquinho, aperfeiçoa, mas é Deus que levanta homens e mulheres. É Deus que faz. Se Ele não estiver presente lá na sua reunião semanal, é simplesmente um encontro para comer. Só isso. Ele precisa estar presente. Ele tem que estar lá. Ele precisa ser o centro daquele lugar. Ele quer ser e Ele precisa ser. Nós temos que fazer isso. Fazer com que Ele seja o centro da nossa vida, o centro do nosso ministério, o centro da nossa casa, o centro do nosso grupo de comunhão. Ele precisa tomar o lugar que é devido, que é dele.
que é dele. Que é dele. Torno a dizer e sou insistente em dizer. Não adianta estrutura. Não adianta performance. Nada disso. Se Ele não estiver em nós. Se Ele não estiver conosco. Não adianta. Não faz sentido. Sabe, às vezes no corre-corre da vida, e a gente não ora como a gente gostaria de orar, e a gente passa um dia, e a gente não lê como a gente deveria ler, e a gente passa outro dia, e o Senhor abençoe e tal. E aquilo vai trazendo angústia no nosso peito. Uma angústia. Eu falo, meu Deus, o que eu tenho de errado? O que aconteceu? O que está acontecendo? E aí eu me lembro, é a falta dele. E é inacreditável, é só você parar tudo e você se ajoelhar ali e começar a orar e começar a ler e começar a cantar, que aquilo traz paz para a tua alma. Sabe o vazio que existe dentro de nós? Vazio que existe tantas vezes dentro dos nossos cultos, dentro das nossas músicas, dentro dos ministérios. A gente precisa voltar a ser simples, voltar a entender que não é isso ou aquilo, mas é Ele. Começa nele, passa por Ele, termina nele. É Ele. É andar com Ele, é viver com Ele, é ter Ele. É viver a cada dia. Desfrutar da sua presença a cada dia. É tudo que eu preciso. É tudo que você precisa. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria orar. Houve um dia na minha vida que eu desisti de sonhar os meus sonhos. Eu descobri que os meus sonhos, eles podem ser frustrados. Eles podem não acontecer. E aí eu disse para Deus que eu queria viver o sonho dele. Sabe, nessa tarde, Deus tem um sonho para a minha vida e para a sua vida. E esse sonho é lindo, é maravilhoso. E ele começa e ele termina. Ele não vai deixar você de lado. Talvez você tenha sido deixado pelo seu pai. Talvez você tenha sido abandonado pela sua mãe. Talvez você nunca recebeu um beijo do seu pai, da sua mãe. Talvez você não saiba o que é carinho, amor. Mas Ele resolveu te amar. Ele decidiu te amar. Ele não vai te deixar enquanto o seu coração não for totalmente dele. Ele quer você. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele apanhou as chaves da morte, do inferno. Ele fez tudo por mim, por você. Ele te ama. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe exatamente o que você precisa. Talvez você já tenha gasto o seu dinheiro todo em terapia, nos melhores psicólogos. Mas Ele sabe onde precisa tocar. Ele sabe. Ele sabe exatamente o que você precisa. E o melhor de tudo é que Ele está aqui. Ele nos quer. Ele deseja isso. Ele quer o meu coração. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. O coração do homem é pequeno demais para ter muitos amores. O coração do homem só cabe um grande amor. Esse amor se chama Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e dizer, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Ele quer entrar, queridos. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa é dizer: toma, Senhor, o teu lugar. Toma o teu lugar na minha casa. Toma o teu lugar no meu casamento. Toma o teu lugar nos meus relacionamentos. Hoje nós estamos tão modernos e a gente quer salvar o casamento de tantas formas. Se não for o Senhor, não vai dar certo. E hoje a gente quer dar tantas coisas aos nossos filhos, mas a única coisa que vai realmente transformar a vida dos nossos filhos é o Senhor, é o Espírito Santo, é Ele, é Ele, é Ele. O que vai trazer solução lá na nossa empresa, lá onde nós trabalhamos, não é a gente se dobrar ainda mais e largar as coisas do Senhor de lado para poder dobrar a nossa força ali no nosso trabalho. Não é a força do braço, é o Senhor. É o Senhor, porque Ele levanta e abate. É Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Entende, queridos? É o Senhor. Chega de buscar as coisas do mundo. Nós não somos desse mundo. Chega de se embriagar com o vinho. Chega de se embriagar pelo brilho desse mundo. Nós não somos daqui. Nós somos estragados para isso. Nós não prestamos para isso. Ele nos comprou. Nós somos dele. Nós somos dele. E o que precisamos é voltar para ele. É voltar para ele. Voltar para ele. E dizer para ele: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu não quero o meu sonho, eu quero o teu sonho. Eu não quero viver as minhas prioridades, eu quero as tuas prioridades. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Pai, obrigado por essa tarde. Obrigado porque somos uma família. Obrigado, Deus, pela tua igreja aqui em Belo Horizonte. Obrigado pelo teu povo aqui nesse lugar. Senhor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem somos. Sonda, Senhor. Olha lá dentro do nosso coração. Olha o que está errado, Senhor. E nos ajude. Cria, Senhor, no nosso coração um coração puro, reto. Toca, Senhor. Nós não seremos os mesmos, Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, pelas nossas casas, pelos casamentos, pelos ministérios, pelos líderes que aqui estão. Ó Deus, nós queremos refletir a tua glória. Refletir a tua glória. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor, em todas as necessidades. Completa, Senhor, o incompleto que existe em cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Essa é a nossa palavra, Senhor, nos ajude. Nós oramos, Senhor, porque confiamos no Senhor. Porque cremos no Senhor. Porque sabemos que o Senhor está aqui. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Diga para ela: viva para Deus.